participação especial. Então, vem aí, anote aí na sua agenda, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 99. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 3. Para aqueles que nos visitam, nós estamos aqui estudando o livro de Salmos desde 2022, estudando o livro de Salmos, e esperamos em Deus terminar o livro de Salmos. Começamos no dia 22 de maio de 2022. Está acabando, só 51 salmos. É rápido. Diz assim o texto: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Pai de amor, Pai querido, aplique a tua palavra em nosso coração nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão desta noite é: Ele é santo. Meus amados irmãos, no coração do saltério encontramos uma coleção de cânticos conhecido como os Salmos do Reino ou os Salmos Reais. Os Salmos Reais são salmos que vão do Salmo de número 92 ao Salmo de número 99. Estes hinos proclamam com fervor e convicção a soberania universal do Senhor. E o Salmo 99 começa com uma proclamação vibrante da soberania de Deus, cujo reinado inspira temor e faz tremer as nações. Diz o verso 1: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O pano de fundo do salmo parece ser litúrgico, provavelmente relacionado à adoração coletiva no templo. O Salmo 99 se destaca como um poderoso hino de santidade de Deus. E ao longo do Salmo, nós vemos por 3 vezes a palavra santo se repetir, nos versos 3, 5 e 9. Diz o verso 3 o seguinte: Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Verso 5 diz: Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Verso 9 diz: Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. O salmista sublinha aqui a santidade incomparável de Deus. E a santidade não é um aspecto da personalidade de Deus, é a essência de todo o seu ser. Diz o pastor Denis Allan o seguinte: o nome de Deus deve ser honrado acima de todos os nomes, porque Ele é santo, distinto, separado e superior a todas as suas criaturas. Meus amados irmãos, um Deus santo, santo, santo deve ser adorado em santidade, e não de qualquer forma ou de qualquer jeito. E nós vamos ver aqui nesta noite alguns aspectos importantes acerca da santidade de Deus. Eu peço aqui a sua atenção em nome de Jesus. E quero fazer aqui 4 observações sobre essa questão tão séria
que é pensar num Deus que é santo. Quero dizer a você o seguinte: em primeiro lugar, que o Deus santo é o Deus que reina. Eu peço que você preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, porque tem palavras que elas são impressionantes. Observe o que diz o verso 1, diz assim o texto: reina o Senhor. O Deus santo, santo, santo é o Deus que reina. O salmo inicia com uma declaração forte e poderosa: o Senhor reina. E para que o Senhor reine de fato, de verdade, Ele tem que reinar sobre a minha vida. Grave isso. Para que o Senhor reine de fato, de verdade, Ele tem que reinar sobre a minha vida. Ele tem que reinar sobre a sua vida. E o Senhor que reina é o Senhor que precisa, por exemplo, reinar sobre o nosso bolso. Lutero dizia: o homem precisa passar por 3 conversões, a saber, da mente, do corpo e do bolso. Deus precisa ser Senhor sobre os recursos financeiros que nós dispomos. E o problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem a pessoa. E na visão de Jesus, o dinheiro é uma divindade chamada Mamon. E poucas coisas têm o potencial de substituir Deus como dinheiro. O dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um Deus, o Deus mais adorado de nossa geração. Trago a você o que diz o reverendo Hernando Dias Lopes: no altar do Deus Mamon, milhões de pessoas se prostram, se dispõem a viver e morrer por ele, na ilusão de que ele possa lhes fazer feliz. Como nós lidamos com o dinheiro? Nós lidamos com o dinheiro fazendo do dinheiro um servo e não um senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Quando o dinheiro é o patrão, nós sacrificamos a nossa vida, nós sacrificamos a nossa família no intuito de ter mais dinheiro. Quando o Senhor reina sobre o nosso bolso, o dinheiro não é o nosso patrão. Quem é o nosso patrão e Senhor é o nosso Deus. Quando Deus reina de fato em nossa vida, nós conseguimos contribuir. Lidamos com o dinheiro contribuindo. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, se despediu dos presbíteros da igreja em Éfeso, ele enfatizou que eles deveriam recordar as palavras do Senhor Jesus, que dizia: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20 e 35. Trago a você o que disse o pastor Luciano Subirá: a nossa contribuição é algo tão espiritual quanto nossas orações. Eu quero que você entenda esse princípio. Lidar com o dinheiro é algo espiritual. E quando nós não conseguimos contribuir, e quando nós não somos generosos, espiritualmente falando, nós não conseguimos avançar em nossa vida. Quando o salmista diz: o Senhor reina, isso implica dizer que o Senhor precisa reinar em nosso povo. Porque para muitas pessoas, o dinheiro é um Deus. Para muitas pessoas, o dinheiro é o Senhor e não a Deus. Quando nós não conseguimos contribuir, sabe o que estamos dizendo? Estamos dizendo que Deus não é suficiente para poder então suprir a nossa vida. E é fato, quanto mais contribuímos, mais Deus abre as janelas dos céus sobre a nossa vida. Mas o Senhor que reina, Ele também tem que reinar sobre a nossa língua. Uma das grandes necessidades dos cristãos é ter o cuidado com aquilo que falam.
Porque as palavras que nós proferimos podem edificar uma vida ou podem destruir uma vida. As Escrituras ensinam que as palavras possuem poder de vida e de morte, e que o domínio sobre a própria língua reflete a maturidade espiritual. Vou repetir isso aqui, que é importante. As Escrituras ensinam que as palavras possuem poder de vida e de morte, e que o domínio sobre a própria língua reflete a maturidade espiritual. Salomão foi muito sábio ao dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Porque nós encontramos hoje pessoas literalmente machucadas, feridas, arrebentadas pelas palavras que nós pronunciamos. O Senhor também tem que reinar sobre os projetos de nossa vida. Nosso coração faz planos, muitos planos, porém não é a nossa vontade que prevalece, mas é o propósito de Deus. Não é a nossa palavra que permanece de pé, mas a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Diz Salomão, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que esse verso mostra para nós é que quando Deus, Ele de fato reina sobre os projetos de nossa vida, é porque nós colocamos tudo para Ele. E só tomamos decisões de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E o que acontece hoje em dia? Nós primeiro tomamos a decisão e depois jogamos para Deus, para Ele resolver as decisões pelas quais nós tomamos. Primeiro nós colocamos para Deus e depois tomamos a decisão de acordo com as orientações dele. Se você está prestes a fazer algum negócio ou tomar uma decisão a nível relacional, coloque primeiro tudo diante do Senhor, porque a resposta certa vem dos altos céus. E quando o Senhor reina sobre nossos projetos pessoais, as decisões que nós tomamos, elas sempre serão decisões acertadas. Segundo lugar, o salmista vai mostrar para nós que esse Deus Santo, Ele não somente reina, mas o Deus Santo, Ele se faz presente em seu santuário. Eu pediria que nós pudéssemos ler juntos o verso de número 1, mais uma vez, bem forte. Vamos lá? Tema o Senhor, tema os povos, Ele está entronizado acima de querubim. Pode ficar melhor, vamos lá de novo? Tema o Senhor, tema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Amados a terra. Amados de Deus, a imagem do Senhor entronizado entre os querubins é uma referência direta à Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial com o povo de Israel. A honra de Israel era possuir entre eles a Shekinah, a glória do Senhor entre eles. 1 Samuel 4,4 diz: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Não justifica nós estarmos aqui, por exemplo, em um culto
sem a presença manifesta do nosso Deus. Sem a presença de Deus, os nossos cultos não têm vida. Sem a presença de Deus, não há possibilidade de que haja transformação de vidas. Nenhuma igreja vive sem a manifestação da presença do Senhor. Pode nos faltar tudo. O que não pode faltar para nós é a presença do Deus vivo e poderoso. Por isso o salmista diz que o Senhor reina, e Ele reina porque a sua presença se faz sentida no seu santuário. Por isso que é importante nós termos a consciência de que é necessário estarmos na casa do Senhor. Porque quando nós estamos reunidos em adoração, e quando nós estamos em culto, nós podemos perceber, sentir que Deus, com a sua graça, Ele toca o nosso coração. Vidas são transformadas. Respostas do outros céus vêm diretamente de Deus para nós. Porque a presença do Senhor se faz presente no santuário. Eu sei que hoje nós somos a igreja, que o Espírito Santo habita em nosso coração. Mas quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus está junto, em comunhão, ofertando, adorando, os céus se abrem e o Senhor Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Quando a presença de Deus é manifesta, um despertamento espiritual é produzido na igreja. E como nós precisamos ser despertados espiritualmente. Existem pessoas que vão do céu, já entregaram a sua vida a Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas que estão mortas espiritualmente. Você pode pensar assim, como assim, pastor? Eu vou explicar. Crente que está morto espiritualmente é crente que já perdeu a paixão pelo Senhor. E as coisas de Deus já não têm mais interesse para o sujeito. Estar na igreja ou não para o sujeito é a mesma coisa. Um sujeito morto espiritualmente é um sujeito que não consegue se envolver. Sempre tem uma desculpa. Não tenho tempo, não posso, não tenho capacidade. Imagine, irmão, se Deus dissesse para nós assim: olha, para você não tenho tempo hoje não. O que seria de nós se Deus não tivesse tempo para a gente? Um sujeito que se entregou a Cristo, mas está morto espiritualmente, é um sujeito que não tem prazer na palavra. Não ama a palavra. Um sujeito que se entregou a Cristo, mas está morto espiritualmente, é um sujeito que não tem prazer nas disciplinas espirituais. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Talvez você não acredite, mas nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E para vencer nesta guerra espiritual, nós precisamos estar alimentados. Nós precisamos desenvolver essa disciplina espiritual. Precisamos, então, ter a disciplina para estar cada vez mais querendo conhecer mais e mais do Senhor. Às vezes, acordamos de madrugada. Quando isto acontecer com você, meu irmão, minha irmã, fale com Deus. Fale com o Senhor na madrugada.
E quando a gente fala com o Senhor na madrugada, é incrível, mas a gente consegue sentir a presença do Senhor. E é incrível como o dia rende. Existem pessoas que vão para o céu e passaram pela experiência da conversão, mas que estão mortos, porque não conseguem progredir na sua vida espiritual. E quem está morto espiritualmente falando, não tem o que nós chamamos de autoridade espiritual. E quem não tem autoridade espiritual, também lhe falta discernimento espiritual. E quem não tem autoridade, não tem discernimento, também lhe falta a unção do Espírito Santo. E talvez você pergunte assim, mas o que é unção? Unção é um revestimento especial do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E nós carecemos desse poder espiritual para poder testemunhar, para enfrentar os poderes das trevas. E é por isso, meus amados irmãos, que nós estamos aqui. Nós estamos juntos em adoração. Nós somos abastecidos. O Senhor vai tratando nosso coração, nossa vida, nossa alma. E saímos então daqui com o coração cheio da presença do Senhor. O Deus Santo é o Deus que reina, mas o Deus Santo é o Deus que se faz presente no seu santuário. Então podemos dizer que hoje, 14 de junho de 2026, Deus está presente aqui. Quando a presença de Deus é real no contexto da igreja, a igreja passa a desfrutar do agir de Deus. E Deus tem agido aqui neste lugar. E quando Deus age, ninguém pode deter o seu braço. E a busca pela presença manifesta de Deus deve ser o maior anseio da igreja de Cristo. O pastor Marcelo Pedro Fernandes vai dizer o seguinte: é na presença de Deus que a adoração é verdadeira. A adoração é ouvida. Os milagres acontecem e a glória de Deus é revelada a todos. Eu não sei o que te trouxe hoje aqui, mas eu creio piamente que ao sair você não vai sair da mesma forma. Porque aonde o Senhor se faz presente, sempre existe a perspectiva de que algo novo aconteça. Aí, em terceiro lugar, nós já vimos aqui que o Deus Santo reina. E quando Deus reina em nossa vida, Ele controla nossos projetos pessoais. Quando Deus reina em nossa vida, Ele controla a nossa língua. Quando Deus reina em nossa vida, Ele controla o nosso bolso. Mostrando que não é o dinheiro que nos detém, mas nós que detemos o dinheiro. Não fazemos do dinheiro um ídolo. Porque nós entendemos e compreendemos que é o Senhor é quem provê. O Senhor é de fato aquele que nos dá a provisão. Vimos que o Deus Santo é o Deus que se faz presente em seu santuário. E é por isso que domingo após domingo nós estamos aqui. Porque nós entendemos e compreendemos
que só justifica a nossa presença na igreja porque o Senhor se faz presente nela. Aleluia. Só justifica que nós saímos de casa porque nós sabemos que juntos, como igreja, nós podemos discernir, perceber o agir e as maravilhas de Deus. Mas terceiro, quero dizer a você que o Deus Santo é o Deus pelo qual devemos crer. O pastor Arival Dias Casimiro, ele diz que o temor a Deus, o temor ao Senhor, é a joia rara, está perdida na igreja. Por quê? Porque se nós formos sinceros, nós vamos constatar que muitas vezes não há diferença entre aquele que se diz servo de Deus para aquele que não conhece a Cristo. Porque está faltando temor a Deus. Salomão diz que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Vejam como o salmista retrata esta realidade. Verso 3. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Lerei o mesmo verso na NVT, Nova Versão Transformadora. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo. O salmista pontua que a santidade de Deus inspira temor e reverência. O nosso Deus é grande e temível. A reverência a Deus é o profundo respeito e temor gerados pela compreensão de sua santidade, grandeza e amor. O temor a Deus, por parte dos crentes, ela é resultante da certeza do perdão divino. Temer a Deus não é ter medo ou pavor de Deus. O temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do crente pela graça divina que o redimiu. Por que nós tememos a Deus? Nós tememos a Deus porque nós somos gratos a Ele, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós somos gratos a Deus, nós tememos a Deus, porque nós sabemos que antes nós estávamos presos ao pecado e agora nós somos libertos. Nós tememos a Deus porque nós sabemos que o Senhor nos redimiu e nos perdoou. Salmo de número 130, verso 4 diz: Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Observe. Quando nós temos a consciência de que nós somos perdoados, nós aprendemos a temer a Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, mas temor e reverência. Porque se eu tenho temor a Deus, eu não vou oferecer a Deus qualquer coisa. Se eu tenho temor a Deus, eu não vou falar para o Senhor qualquer coisa. Se eu tenho temor a Deus, não vou colocar a minha vida em situações de risco. Temor a Deus. Não há por que termos medo e pavor do castigo de Deus, porque esse castigo foi derramado sobre Jesus na cruz do Calvário. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías falou acerca do servo sofredor, Jesus Cristo, que tomou sobre si o peso dos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Diz Isaías: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha que coisa linda agora. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Os sofrimentos pelos quais o Filho de Deus viveu não eram dele,
eram nossos. De uma forma que nós não somos capazes de entender, Jesus nos substituiu na cruz. Aqueles pregos que entraram no seu crânio não eram para Cristo, eram para mim, para você. Aquela lança que traspassou o peito de Cristo era minha, era sua. A cusparada que ele recebeu não era dele, era para mim, era para você. Os cravos que foram colocados em seus pulsos e nos seus pés não eram para ele, eram para mim, eram para nós. Jesus nos substituiu. E o castigo que foi destinado a cada um de nós, Jesus assumiu naquela cruz para que você e eu pudéssemos hoje viver de forma plena e liberta, porque o sangue de Jesus nos salvou e nos purificou de todo o pecado. De uma forma que nós não somos capazes de entender, Jesus nos substituiu na cruz. Deus transferiu nossa culpa para Jesus. Ele transferiu para Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. E diante de tanto amor, nós nos curvamos em temor e gratidão a Deus. Ao pagar o preço em nosso lugar, Jesus nos deu uma vida inteiramente nova, tirando de nós a culpa e a vergonha. Ah, meus irmãos, inúmeras pessoas hoje em dia vivem e carregam uma culpa avassaladora. É gente que olha para a sua vida e não consegue se perdoar, porque tempos atrás fez aborto. Gente que olha para trás e não consegue se perdoar, porque não conseguiu agir de forma honesta em um negócio. É gente que não consegue se perdoar pela forma rude que agiu para com um filho, para com uma filha. E agora não tem mais o filho nem a filha. Eu estou aqui para dizer a você, esse peso da culpa pode ser diminuído na sua vida, desde que você entregue a sua vida a Cristo Jesus. E entenda que naquela cruz, Jesus pagou um preço alto para trazer a nós o que muitos querem, a liberdade. Mas que liberdade é essa? É a liberdade de viver com a consciência tranquila, sabendo que os nossos pecados foram redimidos por Cristo Jesus. O pregador batista Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: Jesus está lhe dizendo nesse exato momento: não quero que você carregue seu fardo nem mais por um instante sequer. Deixe que o castigo que sofri lhe traga paz. Seja curado através dos açoites que eu recebi. Jesus foi açoitado para que nós hoje pudéssemos viver tranquilamente, livres, porque agora o pecado já não domina mais o nosso coração. Amém. O Deus Santo, meus amados irmãos, é o Deus que reina. O Deus Santo se faz presente em seu santuário, e o Deus Santo, ele inspira a nós o temor. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você teve uma experiência ainda com Jesus, se não teve, hoje é um dia aceitável. E você entender que esse sacrifício de Cristo na cruz foi por você, foi por mim, foi por nós.
que você entenda que uma vida longe de Deus é uma vida que representa o caos. E uma vida próxima a Deus representa o paraíso. Por que o paraíso? Porque quando Jesus se faz presente e é presente em nossa vida, tudo se faz novo. É o paraíso. Mas em quarto lugar, quero dizer a você que o Deus Santo, Ele não compactua com o pecado. Já lhes falei aqui na igreja algumas vezes que o nosso contexto social desconsidera a temática do pecado. Há um tempo atrás, Chico Buarque compôs uma música cantada pelo cantor em Mato Grosso, onde ele canta o seguinte: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado e suado a todo vapor. A sociedade desconsidera o pecado. E a ideia é: eu posso viver da maneira que eu quiser. Não será a igreja, não será a Bíblia que vai determinar qual será o meu prazer. Eu posso me entregar a qualquer tipo de prazer. O pecado promete liberdade. Mas quando cobra o seu preço, ele cobra a escravidão. O preço que o pecado cobra, ele é muito mais alto e nós não temos muitas vezes condições de pagar. E o Deus Santo, ele não compactua com o pecado. Nós somos pecadores, sem exceção, mas nós não vivemos na prática do pecado. E o salmista retrata assim, verso 3: celebrem eles o teu nome, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Santo é uma palavra usada para ressaltar a distância que há entre Deus e o homem. O nosso Deus é santo e não há nele mácula, erro ou injustiça. Sua santidade é própria perfeição. E por ser um Deus santo, 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 ele não compactua com o pecado. É impossível Deus conviver com o pecado. É contra a sua própria natureza. Deus é santo e justo. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus nos ama, mas ele abomina o pecado. Para o Deus santo e poderoso não existem segredos. Ou seja, aquilo que é feito às escondidas na terra é um escândalo público no céu. Por vezes a gente esconde as coisas e temos a seguinte crença: ninguém está vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não vê, os meus líderes espirituais não estão vendo, então eu posso, vou fazer. Só que aquilo que é escondido aos homens é um espetáculo público no céu, porque Deus vê todas as coisas, nada fica escondido diante do Senhor. Meus amados irmãos, quando a gente teme a Deus, a gente pensa antes
de ceder a alguns prazeres. E talvez você pense assim: ser crente é ruim porque Deus, Ele não gosta do prazer. Pelo contrário, Deus quer ver a nossa alegria, a nossa satisfação. E quando essa alegria é vivida dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, nós encontramos satisfação. O problema é que a gente quer satisfação seguindo o curso dos nossos desejos e ainda assim quer a aprovação de Deus. Entenda, ou temos a aprovação de Deus, ou seguimos o curso dos nossos desejos e paixões. Nós temos que ponderar, colocar na balança. Ou estaremos diante dos princípios estabelecidos por Deus, ou viveremos regidos por nossas paixões, instintos e desejos. Viver de acordo com nossas paixões, instintos, desejos, e ainda assim querer a aprovação de Deus, não cabe. Por isso, precisamos assimilar os princípios estabelecidos por Deus. Infelizmente, o pecado não causa tanto temor no coração de muitos. Hoje em dia, se tem ensinado que Deus é apenas amor e não justiça e santidade. Deus é amor. Deus é graça. Deus perdoa. Mas Deus não toma o culpado por inocente. Porque Deus não quebra princípios. Quando Caim e Abel foram oferecer a Deus em culto uma oferta, Deus rejeitou a oferta de um e aceitou a oferta de outro. Mostrando para nós que nessa relação com Deus, nós precisamos nos enquadrar nas diretrizes, nos propósitos de Deus. Deus rejeitou a Caim e aceitou Abel. Não podemos e nem devemos brincar com o pecado. E assim como José do Egito, devemos fugir de toda aparência do mal, para não ficarmos escravizados pelo pecado. O pecado escraviza. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, porque se o pecado escraviza, Jesus liberta. Amém. O pecado escraviza e deforma. Mas Jesus transforma. O pecado nos cega. Faz com que a gente não consiga discernir e perceber as maravilhas de Deus. Mas quando Jesus entra no curso da nossa vida, aquilo que nós não conseguimos enxergar antes, passamos a enxergar. Porque lá em João capítulo 8 nós temos conhecido aquele verso: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Por que o pecado é tão ruim? Espiritualmente falando. Humanamente falando, o pecado, ele é bom. Mas por que, espiritualmente falando, ele é ruim? A razão é muito simples.
Porque o pecado nos separa de Deus aqui e também nos separa de Deus na eternidade. Se houver arrependimento, somos perdoados. Mas se não houver arrependimento, o sujeito morrer nos seus pecados, sem ir ao encontro de Cristo, o que lhe espera é a morte eterna, é o inferno. O Deus Santo, Santo, Santo é um Deus que não compactua com o pecado. E eu quero terminar falando de um personagem bíblico. Aliás, dois. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Levíticos capítulo 10. Eles eram filhos de um sacerdote, estavam num culto e foram oferecer a Deus algo. E o texto diz que eles ofereceram fogo estranho. E no momento que eles ofereceram fogo estranho, fogo do céu desceu e consumiu aqueles bonecos. Por quê? Porque Deus só usa vasos em condições de uso. Nadab e Abiú não estavam em condições de uso. E foram oferecer a Deus algo. Mas o coração deles estavam presos ao pecado. Meus amados irmãos, eu tremo, temo, estremeço todas as vezes que estou aqui nesse mundo. Não só pela responsabilidade de anunciar a palavra, mas temo, tremo, estremeço, porque eu sei que se eu não tiver temor a Deus, se eu não estiver nas mãos do Senhor, as palavras que saírem daqui, elas não vão gerar vida, elas vão gerar morte. Eu quero ser um vaso honrado diante do Senhor. E quero terminar com as palavras do reverendo Romildo Lima de Freitas. Ele diz: devemos sim temer pecar, pois o pecado nos afasta de Deus, uma vez que o Eterno é santo. Devemos sim temer pecar, pois o pecado nos rouba a alegria da salvação. Assim foi com Davi. Devemos sim pecar. Devemos sim temer pecar, pois o pecado nos afasta da palavra de Deus. É conhecida a frase de Moody, onde ele diz: ou este livro, a Bíblia, nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. O pecado faz isso. Nos afasta da palavra. Nos afasta da presença do Eterno. O culto pode estar abençoado. O Espírito Santo pode estar agindo. Mas o sujeito em pecado não sente absolutamente nada. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que trazer a consciência, a concepção, a ideia de que Ele é santo. E o Deus que é santo reina
o Deus que é santo se faz presente no seu santuário, o Deus que é santo inspira temor e reverência, e o Deus que é santo não compactua com o pecado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor sempre tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos conceda, para a glória dele, a consciência de que ele é santo, santo, santo. E que está presente aqui entre nós. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor e assim terminar o culto desta noite.